Muito bem, irmãos. De qualquer maneira, eu vou deixar ela aqui no cantinho para eu acompanhar. Eu ainda estou com problema, irmãos, com a tela. Eu não sei se lá na gravação vai sair a tela inteira. De repente é um recurso avançado que eu não estou sabendo, mas eu vou tentar passar por aqui, né? Nós estamos na lição 5, Jesus unigênito do Pai, que nós vamos passar por ela recapitulando de outra forma, e vamos entrar na lição 6, que é a parte 2 sobre Jesus. Na verdade, deixa eu mostrar aqui, deixa eu lembrar aqui, né? Onde é que a gente está? Nós estamos aqui, ó, declaração de fé, acho que é essa aqui. Isso, na verdade estamos estudando isso aqui, né? Nossa declaração de fé. Amém? A gente passar daqui e depois a gente vai lá para a lição. Eu não sei como vai sair lá, mas deixa eu colocar essa tela aqui, pode ser que lá apareça grande. Vamos orar? Está muito frio, mas eu pus no 6. Se tiver, vocês podem ir lá desligar. Depende, né? Depende, homem e mulher sentem frio de maneira totalmente diferente, né? Mulher sente frio mais 18 graus, às vezes o cara tá calor e para ela tá muito frio. Isso é a natureza humana, né? A mulher precisa mais ser aquecida, ela busca mais aquecimento, né? E o homem tem mais aquecimento para oferecer. Brincadeira, né? Mas ficamos de pé. Viu, se tiver frio, vocês podem mexer aqui, é só apertar o botãozinho menos lá, só estou falando. Quem fica entre os dois, aqui essa turma não vai muito, né? Mas quem fica bem no foco, aleluia, glória a Deus. Bom, Antônio Olino, não tem como eu aumentar o senhor aqui, mas é esse aqui, por favor, irmão. Peça pedindo a Deus a bênção para vocês, tá? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, a nossa declaração de fé, nós estamos aqui no ponto 3, e se dividiu em várias lições. Eu vou mostrar para os irmãos recapitular. Tem alguém que não tem a revista? Acho que ainda tem alguém que não tem a revista. Acho que ainda tem uma ali. Alguém não tem? Todos têm? Todos têm a revista, né? Muito bem. Primeiro, irmão, Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai. Nessa parte aqui, ó, a gente estudou, Jesus é o Filho unigênito do Pai. A gente estudou, isso aqui, ó, declaração de fé, essa aqui. Aqui, mas na parte 1 das nossas lições, eu vou recapitular para a gente poder se localizar, né? A parte 1, na verdade, na lição de número 4, a gente viu sobre se Jesus é ou não é Deus, quando estudamos sobre a Trindade. E a gente viu que não tem como ler a Bíblia sem admitir que Deus é um só ser, existente eternamente em 3 pessoas. Então, automaticamente, nessa declaração, nós estamos dizendo que Jesus é Deus, né? E a gente coloca assim, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa da Trindade. Mas só para lembrar aqui, irmão, para não ter dúvida, porque alguns até interpretam errado, que é o seguinte, que essas três posições seria, eu formatei o computador, ficou bom, viu, irmão? Só não resolvi a câmera. Ó, vamos fazer aqui para a gente fazer uma comparação aqui, né? Seria o Pai, Filho e o Espírito, que seria assim, irmão, numa ordem, vamos dizer, hierárquica, um acima,
Mas não é, na verdade, assim, irmão, né? A ordem é essa aqui, deixa eu inserir aqui para ficar bem bonitinho. Inserir uma seta aqui, quer ver? Forma. Na verdade, irmão, seria assim, aqui aqui vem aqui, cadê inserir? Que eu não vou inserir, forma, qual que eu quero? Essa. Tá. Então, assim, é o Pai, o Filho, vou colar aqui para você ver, e o Espírito. Assim, irmão, outra vez, a fórmula melhor, deixa eu te falar aqui, a melhor é essa aqui, que sempre, você já viu, sempre é usada para Deus, né? Que é essa aqui, já viram sempre, né? É um triângulo, né, irmão? Onde todos os lados é o melhor usado para Deus. Essa aqui é o Pai, né? Aí vem o Filho, e aí vem, irmão, o Espírito, 3 lados iguais. Essa aqui é a melhor, porque às vezes a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, e alguns até dizem, não, na verdade é mesmo, Jesus, mas Jesus é menor do que o Pai. Não é. Amém? Então a melhor figura para a gente, assim, representar, de certa forma, a Trindade, é o triângulo. Triângulo aqui, irmão, tanto faz, você deixar ele assim, quer ver? Vou mostrar, tanto faz você deixar ele assim, como você deixar ele assim, como você deixar ele assim, entendeu? É o triângulo, qualquer lado dá no mesmo, ok? Então, mas voltando aqui, irmão, a gente vê aqui, né? Entendendo a Trindade, aí nós entramos depois da Trindade, na lição 5, Jesus, o unigênito do Pai, parte 1. Aí nós vimos o seguinte, Jesus... agora eu vou mostrar outra coisa aqui para vocês, para poder entender. Cartão de crédito. Irmão, existe uma coisa chamada os estados. Deixa eu ver se eu consigo crescer aqui, Estou aqui com cadê? O que aconteceu aqui? Muito bem. Eu mexi aqui, a coisa mudou. Tá. É porque eu estou no script sem assinar. Chama-se, irmão, os estados de Cristo. Dá para ler ali? Ficou muito bem. Eles os estados de Cristo. Já viram isso aqui? Eu quero falar porque a gente tem visto até aqui uma coisa mais que uma sequência histórica. Ele existia antes da encarnação. Ele veio e se encarnou, e tem que ver muita coisa sobre isso. Como é que ele ficou como Deus durante esse tempo. E depois de ressuscitado, ele voltou para a glória, como ele disse em João 17, a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então, irmão, para fazer um estudo, vocês são interessantes, vocês são interessados, sei por que vai para lá. Pode procurar na internet, você quer aprofundar. Nos livros, irmão, de teologia, isso aqui é coisa para 40, 50 páginas. Disso tudo, né? Então, irmão, inclusive assim, quantos são os estados de Cristo? Então, alguns dizem que são 3: antes de encarnar, durante a encarnação e depois na ressurreição. Mas a maioria crê que seja só 2, porque essa pessoa aqui, do Filho, eu vou até colocar assim, Logos, Pai, o Logos, que é o verbo. Eu vou colocar o verbo, que é uma coisa que tem mais na Bíblia. A gente tem o Pai, o verbo e o Espírito, né? Esse verbo, ele não sofreu nenhuma alteração. Bom, Jesus como Deus, quando ele encarnou, como Deus, ele não mudou nada, porque Deus é imutável, não mudou nada. Acontece que na encarnação,
esse Logos, ele assume a natureza humana, aí ele passa a ser uma pessoa chamada Jesus. Jesus é uma pessoa na Trindade, ele é o Logos, e Jesus é uma pessoa humana, irmão, inteiramente humana. Tem tantas teorias. Jesus, o corpo de Jesus era humano, mas a alma era Deus que preenchia o lugar da alma. Inclusive, eu quero mostrar um problema muito sério aqui para vocês, na NVI. Eu não sei se é em Lucas, quando Jesus ora no Getsemane, minha alma, eu não sei se é em Mateus, minha alma está profundamente triste até a morte. Não é aqui não, 26, 27, o Senhor do Senhor, Jesus no Getsemane. Não. Também tem, deixa eu ver qual deles que diz a minha alma, porque é o seguinte, irmão, essa NVI, eu falo os irmãos, Marcos 14, né? Essa NVI, irmãos, é um problemão, algumas coisas nela, né? Aqui diz assim, a minha alma. Agora em Lucas, acho que é em Lucas, não sei se é em Lucas, irmão, Lucas lá no 23, não sei se é, deixa eu ver aqui se é 23. Teve uma tradução, acho que foi na NVI mesmo que eu vi isso aqui, que traduziu assim, qual que é, irmão, que traz o meu coração. Irmão, essa declaração diz, minha alma está profundamente triste, foi Marcos, Marcos fala bem, a minha alma, eu acho que não foi, não, acho que foi naquela, a mensagem. Irmão, Jesus tinha, presta atenção nisso, você é um ser humano, você tem um corpo humano, Jesus tinha um corpo humano. Tenho sede, estou cansado, etc. Tenho fome. Jesus tinha alma humana, a minha alma está triste. E Jesus tinha espírito humano. Como é que foi a última palavra de Jesus na cruz? Pai, na tua mão eu entrego meu espírito. Então, irmão, nunca aconteceu uma mistura. Não é que Deus humanizou ou que o homem divinizou. Em Jesus existe inteiramente duas naturezas. A natureza humana completa, total, igual à nossa. E ao mesmo tempo, irmão, ele nunca deixou de ser um membro da Trindade. Porque se você tirar, irmão, qualquer uma dessas pessoas da Trindade aqui, Deus deixa de ser Deus. Está entendendo isso? Então Jesus nunca... Porque a gente lê lá, lá em Filipenses, que é o texto principal sobre isso, irmão, lê Filipenses 2, é o texto principal, é a coisa do esvaziamento de Jesus. Diz assim, esse texto é complicado. Ele seja a atitude de vocês. Essa tradução também aparece três coisas. Uma Bíblia diz, seja o pensamento. Aqui a gente leu ontem, diz, seja o modo de pensar. Eu prefiro essa atitude. Qual é a atitude de Jesus? Que sendo Deus, ou diz aqui no original, existindo na forma de Deus, se esvaziou e veio a ser servo, a palavra correta, assumindo a forma de servo. Então, Jesus assume a forma de servo, mas ele continuou existindo na forma de Deus, ok? Então, quando se fala aqui, dos estados de Cristo, então se entende que foi dois só. O Logos eterno nunca teve nada, enquanto existia. Aí quando ele assume a natureza humana, isso é muito vasto, né? O trono de Deus nunca ficou vazio, não fica vazio. Jesus nunca deixou, ele nunca deixou e não tinha como deixar o seu lugar na divindade, na Trindade. Ei, irmãos, ele nunca deixou isso aqui. Então, durante todo o tempo que Jesus está na terra,
falando, curando, sendo cuspido, etc., ele está centrado no trono de todo o poder no céu. É aí que está a coisa. Mas o que quer dizer esse esvaziamento aqui, irmão? Ó, esse esvaziamento, esvaziou. Alguns dizem, não, Jesus deixou de ser Deus, ele virou homem. Deus virou homem, só homem. Outros dizem, não, ele só tinha aparência humana. Já não, ele veio assumir a forma de, tornando-se semelhante aos homens. Então, mas aqui houve uma mudança. O verbo agora tem duas naturezas: a natureza completa, total, imutável de Deus, e a natureza finita, mortal, humana de homem, com sentimentos humanos. A gente viu a palavra que Pedro usou, ele não tinha dolo, Jesus nunca teve intenção, Jesus nunca teve desejo de pecar, mas ele podia pecar, senão a tentação não seria verdadeira. Mas ele não é como nós, a gente tem desejo mesmo. Então nisso foi diferente. Então, irmão, que os estados seriam dois: o estado da encarnação, que na teologia, eu quero passar para vocês a coisa do ponto de vista teológico, chama-se os estados de Cristo. Esse estado em que o verbo encarna é chamado estado da humilhação. Porque aqui em Filipenses não junta as duas palavras, você lembra? Foi a gente pregou ontem, né? Jesus, quando ele resolve fazer greve assim, irmão, encontra isso: humilhou-se e foi exaltado. Então, encontrado em forma humana, Jesus ele se humilhou. Irmão, ele se humilhou porque ele quis se humilhar. Ele humilhou-se. A humilhação não foi que humilharam Jesus, ele se humilhou. Como ele se humilhou? Aqui diz aqui, tornando-se semelhante aos homens e em forma, aqui diz aqui, ou em figura humana. Se humilhou, foi a humilhação. Ele passou por isso e foi obediente. Irmão, ser obediente não é uma coisa assim humilhante para ninguém, mas de certa forma, para Jesus, sendo todo poderoso, sentado no trono que governa o universo, ele viver por regra de, embora que fosse o Pai e o Espírito, ele abriu mão da sua independência. Nós não somos dependentes de Deus? Devemos ser, amém? Nós não somos independentes, nós somos dependentes. Agora, na igreja nós somos interdependentes. Isso é que é importante. Quando fala que nós somos como os membros do corpo, essa mão precisa dessa mão. Então, irmão, é uma coisa importante. Na igreja você não pode ser só dependente, você depende da igreja, você depende das pessoas que ministram, porque Deus não ministra por meio de anjos, Deus ministra por meio de pessoas. Eu preciso vir para a igreja para ser ministrado pelas pessoas. Ao mesmo tempo também, eu não posso só ser ministrado, eu também tenho que ministrar, né? Inclusive tem uma, vocês vão morrer de rir. Perguntaram assim: o que é um pregador? Assim, pregador é alguém que é capaz de cruzar um oceano para pregar uma mensagem lá longe, mas não é capaz de atravessar a igreja para ser outro pregador. Isso, irmão, é independência, eu só prego. Isso é complicado, né? A gente tem que ver. Eu acho bom que aqui na igreja tem tanto pregador, escuto tanto pregador e fico satisfeito. Então, irmão, aí por isso Deus o exaltou. Então tem as duas fases, a fase chamada de humilhação e a fase chamada de exaltação. Agora, voltando para o nosso estudo, diz assim, ó: a doutrina se refere às posições. Irmão, quando fala de estado, a gente fica procurando uma palavra. Posição, condição. Mas na verdade, irmão, é estado no sentido jurídico. Jesus veio debaixo da lei como um condenado pela lei, no nosso lugar.
sendo inocente, viveu como e morreu como um condenado, debaixo da lei, inclusive da morte, né? Etc. Então, irmão, qual a condição de Jesus em toda a criação, diante de Deus e toda a criação? Quais são os estados? Muito bem. Primeiro, A2, estado de humilhação. Irmão, eu estou passando agora uma análise teológica da coisa. Quando a gente vê aqui na nossa lição, irmão, ó, nossa lição assim, ó. Primeiro, ele existe como verbo. Isso aqui é antes da encarnação. Já vimos aqui no Antigo Testamento a relação entre o anjo do Senhor. Já estudamos aqui os versículos que as palavras aplicadas ao anjo do Senhor são as mesmas palavras aplicadas a Jesus nas profecias. Aí nós vimos aqui Jesus igualmente com o Pai e com o Espírito Santo. Não há diferença. Isso aqui é a fase pré-encarnação. Jesus existiu antes de ser encarnado. Ele disse, o pessoal até estranhou, ele falou para os judeus: antes que Abraão existisse, eu sou pré-existente. Quando eu vim ao mundo eu já existia, né? Tá. Aí vem aqui, irmão. Agora, irmão, vem e começa o estado da humilhação. Aí diz aqui, irmão, nossa declaração de fé, né? Quando é que ela está aqui? Ó, declaração de fé. Ela diz assim, ó. Concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Nós estudamos muito esse negócio aqui de nascido da Virgem Maria, que a Bíblia não diz nada sobre isso. Essa parte aqui, irmão, concebido do Espírito Santo, a Bíblia não dá um pingo de explicação desse assunto. Nada. Nascido de uma virgem que inclusive foi acusada de estar em adultério. Você já viu uma coisa aqui? Mas deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Não sei se você já leu esse versículo aqui dessa forma. Vou te mostrar aqui, ó. Jesus foi chamado, olha o nome que Jesus foi chamado aqui. Essa conversa vazou, que José não era o pai de Jesus, não. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Não sei se com letra, esse mouse aqui está complicado. Deixa eu ver aqui. Os evangelhos. Ó, deixa eu ver se aparece letra, mas não sei. Tem que ser em letra minúscula. Opa, deixa eu ver se tem que ser. Ou depende também da versão da Bíblia. Jesus diz: nós não somos bastardos, nós temos pai. Deixa eu mudar de Bíblia aqui. Deixa eu mudar de Bíblia que eu vou achar aqui, irmão. É nessa aqui, né? Vê se é nessa aqui fala. Não, eu não sei onde é que diz, que tem a tradução que diz. Não sei se na King James fala. Vou procurar pai, mas eu vou procurar aqui, irmão, para ver se assim: nós não somos bastardos, nós temos pai. Então, irmão, Jesus veio ao mundo. O que é bastardo? É filho que ninguém sabe quem é o pai. Nós temos aqui na igreja e em outros lugares problemas gravíssimos de pessoas que não sabem e não conseguem descobrir quem é o pai. É muito sério. Inclusive, eu acho importante esse trabalho do governo de ajudar a descobrir quem é o pai e não sabe quem é. Muito complicado, né, Silvia? Pessoas da família que tem essas coisas são complicadas. Mas Jesus, irmão, o estado de humilhação dele, né, começa exatamente aqui, ó. Deixa eu colocar aqui: temos pai. Deixa eu ver se aí. Temos pai ou temos um pai? Deixa eu ver se temos um pai. Ah, muito bem. Aqui, irmão, João 8,41. Olha o que disseram para Jesus aqui. Presta atenção, irmão. Presta atenção aqui, ó. João 8,41. Ô, Balsa. João 8,41, ó. Jesus disse: vocês fazem as obras do pai de vocês, que é o diabo.
nós não somos, aqui não somos bastardos. Aqui tem uma tradução que diz assim, deixa eu ver se eu acho ela aqui, parece que apareceu, não somos filhos de fornicação, de 841. Aqui. A King James, né? Irmão. Aqui, essa aqui, não somos nascidos de prostituição. O que eles estão falando para Jesus? O que eles estão falando para Jesus aqui? Ó Jesus, eu não sou nascido de prostituição não, igual você. Olha a humilhação, irmão. A King James, deixa eu ver como é que diz a King James. A portuguesa, não sei se eu tenho aqui atualizado ou não. Não nascemos de fornicação. Então, a humilhação de Jesus começa com a gestação. Essa conversa vazou, que José, inclusive porque José pensou em abandonar. Lembra? Disse, não vou levar ela para ser apedrejada, porque era para ser apedrejada. Vou desaparecer no mundo, deixar quieto, mas resolveu ficar com ela e de alguma forma ou outra, José teve que explicar. José, foi você que engravidou ela antes das núpcias? Foi você, José? Se fosse, não tinha muito problema. É algo que a gente tem que administrar. Mas no Antigo Testamento, como é que se resolvia o caso de dois jovens solteiros haver uma gravidez? Casou, acabou. Hoje a gente tem que excluir, assim, casou, acabou. O que tem que fazer? Agora só tinha uma coisa que diz lá no Antigo Testamento, mas se o pai da moça não concordar, aí complica, meu amigo. Não concordo com esse casamento, não. Eu também já aconselhei gente aqui que aconteceu fornicação. Rapaz, melhor que vocês fazem é não casar. Vocês não se amam, vocês tiveram um momento de erro, de pecado, e se casar é um erro pior do que vocês já fizeram. Mas tudo bem. Então, irmãos, aqui voltando à nossa lição, aqui, ó, né? Então, bom, o nascimento de Jesus de Maria já foi uma dificuldade. Voltando aqui para o nosso texto, ó, diz aqui, ó, os estados de Cristo. Primeiro, humilhação. Por que humilhação? Porque Cristo renunciou à sua glória, não que ele deixou de ser glorioso, renunciou ao seu poder divino. Lembra aquela passagem de Mateus que a gente leu? Se eu quisesse, eu mandava, era 12 legiões de anjos, não ficava nem minhoca viva nessa terra, mas eu abro mão. Aí a gente vai ver, por que Jesus tinha que morrer? Eu vim para morrer, e se eu não morrer, aí uma série de coisas não vão acontecer. Eu abro mão. Aí depois, irmão, a humilhação ao viver sob maldição. Maldito aquele que for pendurado num madeiro. Só que ele fez maldição, irmão, em meu lugar. Ele se fez maldição em lugar de todos os seres humanos. Uma pessoa, irmão, é inocente, sofrer as penas da maldição, que era a pior que existia em Israel, era ser pendurado no madeiro, que em Israel era enforcado. Pendurado no madeiro em Israel era enforcado, que era uma morte muito menos dolorosa do que a morte na cruz. Porque o enforcamento verdadeiro, irmão, não é por asfixia, é por quebrar o pescoço. Tanto que tem que ter o carrasco. No oeste, filme do oeste, aí tinha que, foi condenado, ele demorava 2, 3 meses, tem que vir o carrasco, ele sabe exatamente como é que põe a corda, e quando abre aquele alçapão, o pescoço quebra, a pessoa não fica morrendo. Se não quebrar, ele ficava ali sufocando, mas era uma morte tipo instantânea, padre. Agora a crucificação era dolorosa e uma dor crescente, né? Muito bem. Assim, o estado de humilhação se refere às consequências da escolha voluntária de Cristo para deixar a sua glória e vir a este mundo. Cristo, como governador do universo, como rei, legislador sobre todas as coisas, decide vir a esse mundo para se submeter à lei de Deus e sofrer na cruz. Eu vou sofrer a pena de morte
reservada aos amaldiçoados. Você sabe disso? Sei. Você quer ir? Quero. Mas se você quiser, você manda desaparecer tudo. Eu vou me sujeitar, livre, espontânea vontade. Você lembra quando eles foram prender Jesus? Quem vocês procuram? Ah, não, vamos ver se acho que é em João, né, que fala disso, é em João? É em João que fala essa parte aqui, deixa eu ver, cadê meu Deus? Acho que é João. João. Onde é que eles vão prender Jesus, João? É no 19? Deixa eu ver aqui. É bem antes. Um deles pergunta assim, quem vocês procuram? João é bem antes, né? É no 16, né? Jesus ora pelos discípulos, Jesus ora. João 14 não é. Mas quando eles perguntam assim, quem vocês procuram? Se Jesus fala, sou eu, não ficou em pé. É em Lucas, vamos lá ver se é em Lucas. É tentando dizer isso aqui, mas eu falo, sou eu. Eu sou, significa Jeová. O nome Jeová ou Yahvé é a raiz do verbo ser, que como o verbo to be em inglês é ser e estar. Né? Vamos ver se é Lucas. João 18, 7, obrigado, Antônio, por você estar aqui hoje. A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré. Yahvé, sou eu. Quando Jesus disse sou eu, caíram terra, só de dizer o nome dele. Então, irmãos, a humilhação de Jesus foi que ele podia fazer tudo e não fez. Deixou que o prendessem, que o amarrassem, deixou. Isso, sendo ele quem é tremenda humilhação. Vamos voltar aqui para nós? Muito bem. Vários textos. Coríntios 8:9. Jesus, sendo rico, se fez pobre. Jesus, Gálatas 4:4, nascido de mulher, nascido sob a lei, significa sob é debaixo da lei, debaixo da condenação da lei, sendo a principal condenação da lei a morte. Então aquele que não conheceu o pecado, nasce debaixo da condenação do pecado. Não quer dizer que ele praticou o pecado, ele recebeu. Inclusive no julgamento de Jesus é muito importante pelo seguinte, eu não sei se é João que fala isso. Quando Pilatos diz assim, eu não vejo nesse homem, primeiro, irmão, Pilatos, um deles que diz, Pilatos diz assim, eu não vejo desse homem crime algum. É um dos evangelhos que diz que, veja bem, irmão, Jesus foi julgado por um romano. Pena que nós não temos nenhum advogado aqui essa manhã. Irmãos, o estudo de direito é quase totalmente baseado no direito romano. Quem tem algum conhecimento sabe. O sistema jurídico mais perfeito que já existiu foi o romano. As pessoas tinham os direitos. Quais são os direitos que uma pessoa acusada hoje em dia tem? Aqui no Brasil não tem nem eu falando bem. Aqui no Brasil, até mostrar o jogo, não sei se a câmera aparece, mas eu vou mostrar se vai aparecer lá. Mas assim, pela Constituição, a pessoa tem direito de ter um defensor,
O que mais? Tem direito de apelar para ele vai para a instância mais baixa, tem direito de apelar para uma instância. Você vê que Paulo, quando ele é julgado lá em Filipos, os tribunos de Filipos, Paulo diz: eu apelo para César. Você é cidadão romano? Eu sou. Eu apelo. E foi para Roma. Então Jesus é importante. Vamos ver aqui em qual deles que foi os evangelhos, onde Pilatos, porque é o seguinte, irmão, Pilatos, sendo romano, primeiro declara: esse homem é inocente, depois condena. É como falando aí, Júnior, é inocente, mas eu vou te condenar, se mesmo não tem condição, né? Ah, tá, não, essa parte aí não, eu quero saber onde é que aparece o julgamento de Jesus. É no 19, lá, onde é que é? Estava ali? Aonde? João? Ah, muito bem. Não encontro base para acusá-lo. Esse homem é inocente. Irmão, porque foi dito por um jurista romano. Pilatos, como governador, ele entendia, era levado para ele fazia parte da função de governador, ser o juiz que dava a sentença. E baseado, irmão, né, no que Pilatos ouviu, dizia: este homem é inocente. Mas, como disseram, se você fizer isso aí, nós vamos dizer para César. Se você deixar esse livro, nós vamos dizer para César que você... Problema político. Onde é que nós já vimos isso, irmão? Um juiz condena o inocente por questões políticas. Tem um país lá da África que tem esse problema. O juiz condena alguém juridicamente inocente por questões políticas. Nós vamos te denunciar lá para César. Então veja a humilhação, irmão, de ser primeiro declarado inocente, e mesmo te declarando inocente, eu te condeno à morte. Certo, irmão? Então, voltando aqui, eu quero ver onde é que a gente vai. Continuando aqui. Filipenses, nós já lemos. Então, irmão, o estado de humilhação de Cristo pode ser dividido em vários estágios, pelo menos 4. É o que nós estamos estudando aqui na lição. Tem uma coisa: Jesus encarnou, Jesus nasceu de uma virgem, foi dito que ele era filho de prostituição. Aí, motivo pelo qual Jesus encarnou, se ele não tivesse encarnado: primeiro, para morrer como oferta pelo pecado. Ele morreu no lugar, chama morte vicária. Vicária é no lugar do outro. Problema: na coroa do Papa está escrito Vicarius Filii Dei. Significa: eu estou no lugar do Filho de Deus. O que eu faço é o próprio Filho de Deus fazendo. E daí, irmão, vem uma doutrina da infalibilidade papal. O Papa não erra. Se ele diz que Maria não morreu, foi para o céu com tripa e tudo, ela foi. Mas onde é que está na Bíblia? Não está. Mas eu tenho autoridade para dizer, e está dito. Pronto. Entendeu? Então, irmão, Jesus tinha que morrer como oferta. Irmão, o sistema judaico, quando havia pecado, o pecador tinha que fazer o quê? A alma que pecar, essa morrerá. Aí Deus instituiu: no seu lugar vou deixar morrer uma ovelha, um touro. Se você, dependendo da sua importância, irmão, pecado é tudo igual. Tinha gente que bastava oferecer um par de rolinha, tem gente que te oferecer um touro reprodutor. Então o pecado é igual. Agora, as consequências sobre na sociedade é totalmente diferente. O conselho, quando julga, irmão, não é só o pecado, quais as consequências que está tendo para a igreja desse pecado. Muito bem.
Depois, irmão, Jesus veio para ser o sumo sacerdote. Outra coisa, irmãos, que a gente tem aqui, que você tem que saber, aqui nós estamos falando dos estados, né? São os... Opa, volta, não quero aqui não, pode pra lá. Bom, são os ofícios. Os ofícios de Cristo. Aí sim, eu vou colocar aqui, ó. Profeta. Profeta, quer ver aqui, ó? Quer ver aqui, ó? Procurar aqui, profeta. Vai aparecer um meio quilo aqui, mas eu vou procurar aqui. Profeta. Lucas. Lucas, este é o profeta Jesus de Nazaré, é dito dele assim, este é, eu não sei aqui, não sei se é onde é que é, tinha que ter aqui, talvez eu estou errado, não é em Lucas, mas diz assim de Jesus, ele é o profeta, Jesus veio, irmão, como profeta. Qual é a função do profeta? Lembra? O profeta é aquele que ele vem do trono de Deus, trazendo uma declaração de Deus para o homem. E geralmente o recado é: se arrependa. Se arrependa. Isaías, ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate. Eu entendo de tinta, que eu já sujei, perdi muita roupa mexendo com impressora. Irmão, não tem cor mais terrível de você tentar tirar do que vermelho. Não é fácil não. Eu tornarei alvo mais do que a neve. Arrependa. Agora, irmão, o segundo ofício de Cristo é sacerdote. Hoje, irmão, Jesus veio como profeta. O sacerdote é o contrário. O sacerdote sai do meio do povo pecador e vai a Deus levando a oferta e Deus perdoa esse pecador, ou perdoa o pecado desse. Hoje Jesus está como sacerdote, intercede por nós dia e noite. Nós temos alguém intercedendo. E o terceiro ofício não é rei. Sobre rei ele virá. Os três. Agora, esses ofícios de Cristo também são nossos. Na igreja nós temos que profetizar. Profetizar, irmão, é pregar a palavra. Inclusive lá em Romanos fala dos dons profeta. Tem o profeta carismático, aquele que é tomado pelo Espírito Santo em língua e começa a profetizar. E tem o profeta que prega. Tanto que eu já quase apanhei por pregar e falei: por que você falou aquilo para mim? Não sabia que você falou, não sabia que você está na igreja, você falou aquilo, foi para mim. Também, irmão, sacerdote, nós temos que interceder uns pelos outros. Orai uns pelos outros. E como rei, aleluia, reinaremos com Cristo quando ele estiver reinando. Amém? Então a diferença entre os ofícios, irmão, lembra aqui, os ofícios e os estados. Nós estamos vendo os estados, né? Voltamos aqui para os estados, ó. Os estados de Cristo, né? A morte de Jesus foi humilhante por toda a maneira como ele foi tratado, como sendo um amaldiçoado, como sendo um salteador. Jesus foi morto por questões políticas, não foi por questão religiosa. Voltando aqui, você lembra o que Pilatos pergunta para ele? Você é o Filho de Deus? Devo crucificar o rei de vocês? Então, irmão, foi dito o seguinte: esse homem, ele é um terrorista. Nós vamos dizer para César: Pilatos, você está cobertando terrorista. Então, se é terrorista,
eu mando matar. Na verdade, Jesus foi morto por questões políticas, né? E na verdade vem aquela coisa. Eu tenho um livrinho que eu mostrei para vocês, do John Sobrino, é espanhol, acho que em português sei, sobre que a teologia da encarnação. Ou seja, é uma pergunta interessante. Léo, que gosta disso, ele não está aqui hoje. Jesus estando fisicamente hoje, se fosse agora o ministério terreno de Jesus, qual seria a posição política de Jesus no Brasil? Não vai. Ele seria, não quero saber desse assunto, meu negócio é só Bíblia e igreja. Ele ia falar coisas que eu ia dizer, esse cara é um terrorista, tem que matar ele, tal, né? Então, irmão, Jesus continua, eu vou ver se eu falo, é teologia da libertação, é teologia política. Jesus continua sendo o mesmo através hoje de mim, de você e de todos nós. O mesmo Jesus. A obra que Jesus fez, ele continua fazendo, só que agora ele se multiplicou em milhões. Mas é o mesmo Jesus, né? Por isso que diz lá Filipenses, tenham a mesma atitude de Jesus, né? Tá, estamos voltando aqui, ó. Essa aqui é o sepultamento de Jesus. Sepultamento, foi sepultado. Como é que diz a nossa declaração de fé? Jesus foi crucificado, sepultado. A morte de cruz era terrível. A morte de cruz era morte política, para dizer, como se faz em alguns países, nós vamos acabar com fulano para servir de exemplo. Não se mete não, que vai acontecer com você. Aí no Brasil teve, eu estava vendo ontem, irmãos, um advogado entrevistando uma das mulheres presas no 8 de janeiro, mas foi jogado na colmeia, lá na Papuda. Irmão, vou falar aqui, sem absorvente, sem roupa para trocar. Imagine você, mulheres menstruando, e algumas por causa da tensão menstruaram mais cedo, só com a roupa do corpo, sem absorvente. O que é isso? É para dizer, não se meta comigo não, que eu tenho isso aqui para você. É eu fazendo a crucificação. Olha, eu estou fazendo isso, eu faço com qualquer um. E se levantar, o povo fica com medo. Mas Jesus foi sepultado, irmão. Sepultado significa o corpo foi entregue para a decomposição. Se bem que o Salmo diz, não deixará minha alma na morte, nem que meu corpo veja a corrupção. Jesus não chegou a apodrecer. Mas, irmãos, dentro de um buraco no chão, selado com uma pedra, que ele esquenta muito. Ele esquenta. Foi de sexta-feira, mais ou menos 6 horas da tarde, até sábado, 6 horas, 24 horas, e pela madrugada, mais umas 12 horas, umas 36 horas, eu já começo a ter alguma coisa, vai sepultar. Então, mas isso aqui faz. Agora tem uma declaração aqui, irmão, que a gente tem que ver. Jesus desceu ao inferno. Eu tenho que ter preguiça, porque tem crente que isso aqui é a base do purgatório. Jesus lá desceu, quando o corpo, já ouviram isso aqui? Quando o corpo de Jesus estava na sepultura, o Espírito dele desceu e foi pregar para as almas que estavam no inferno. Fez apelo. Não aconteceu nada disso não. A nossa declaração de fé tem esse negócio que Jesus desceu à mansão dos mortos. O livro católico diz, desceu à mansão dos mortos. E dizem que lá ele pregou. E teve perdido que arrependeu e foi tirado da condenação e levado para o purgatório. Irmão, não há oportunidade, a não ser de ouvir a condenação. Não há oportunidade depois da morte. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o quê? A condenação, o juízo. Não existe na Bíblia nenhuma oportunidade de morto ouvir a pregação do Evangelho, e aí terá a oportunidade
não há. A decisão é realmente viva, né? Muito bem, no credo apostólico não diz isso aqui, ó. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, também creio. Criador do céu e da terra, também creio. Creio em Jesus Cristo, seu Filho, também creio. Concebido pelo Espírito Santo, creio. Nascido da Virgem Maria, creio. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. É importante isso aqui porque é uma referência histórica. Foi crucificado, morto, desceu ao Hades. A nossa não tem isso aqui não. Eu vou ter que ir noutra aula, porque já uma vez eu tive que interferir num professor que ia dar essa lição na escola dominical, para dizer que Jesus, quando estava o corpo na sepultura, e não sabe onde é que tem um texto que fala disso? Vocês querem ver isso agora? Vamos ter uma ideia. O texto não está em Pedro. Em Pedro. Ó, Pedro, onde é que está aqui? Primeiro de Pedro, segundo de Pedro, mas deixa eu ver aqui. É onde fala de Noé. Vou achar aqui agora. Novo Testamento, onde fala de Noé. Noé, quer ver? Eu quero explicar isso aqui, irmão, cuidado. Eu até falar hoje que eu não sei se você um dia vai ter a tentação de falar isso aqui. Não, deixa eu ver se é 1 de Pedro 3:20. Vê se é essa aqui, irmão. Ó. Aqui, muito bem. Olha esse versículo, irmão, cuidado com ele. Cristo foi sacrificado uma única vez por nossos pecados. Eu não sei se vocês sabem, a teologia católica chama sacrifício da missa. Estou falando em tudo, mas o nome diz é sacrifício. Na missa, cada vez, a hora que consagra aquele pãozinho de hóstia, que depois que ele diz de consagrado e molhado no cálice ali do vinho, se morder, sai o quê? É carne. Jesus é sacrificado de novo. Jesus foi sacrificado uma só vez, com o propósito, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos de visão. Agora, peraí, mas aqui está dizendo, quando ele estava morto na carne, no Espírito ele foi e proclamou. Esse proclamou aqui é aquela proclamação mesmo de anunciar e dizer: olha, tem, igual João Batista, a coisa está para vir, toma providência enquanto você pode, enquanto tem tempo, depois vai ser muito tarde. Igual a gente canta o hino 124, amanhã pode ser muito tarde, mas aqui não está dizendo. Agora presta atenção, irmão. Quem são esses espíritos em prisão? Os quais, na antiguidade, foram rebeldes, só para os rebeldes. Durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção, nos dias de quem? De Noé. Jesus pregou aos que foram rebeldes nos dias de Noé. Peraí, se ele desceu ao lugar de todos os mortos, como é que ele foi pregar só para quem viveu no tempo de Noé e não crê? Quem é que não creu na pregação de Noé? Tirando a mulher, os filhos e as noras. Quem é que não creu? Hã? A humanidade inteira. A humanidade inteira, irmão. Diz assim, ó, só salvou 8. Todos esses. Mas aqui, irmãos, a nossa teologia protestante entende uma coisa assim. Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu procurar uma outra palavra. Então é isso aqui. Deixa eu colocar só profecia. Vou achar aqui no Apocalipse. Que Jesus é o Espírito da profecia. Está aqui em Apocalipse essa questão o testemunho
testemunho de Jesus é a essência da profecia. Deixa eu procurar aqui, noutra tradução. Ei, que é tradução. Vai. Aqui. Muito bem. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Mas me parece que diz assim: Jesus é o espírito da profecia. Então, quando alguém profetiza de fato, alguém é profeta, quando está exercendo o ministério profético, seja pregando a palavra, sendo usado carismaticamente pelo Espírito Santo, quem é que está falando por aquela boca? É a pessoa ou quem está usando ele? Porque se for a pessoa, eu não quero. É o Espírito Santo. Tanto que assim, julga a profecia. Se for do Espírito Santo, é o Espírito Santo. O pregador também, irmão. Antigamente eu tinha muito receio com pessoas, teólogos formados. Dizia que trocou o Espírito pela... Como é que falava? Como é que falava, Lucélio? Trocou o Espírito pela sabedoria humana. Para ganhar conhecimento. Não, mas na verdade é perigoso mesmo. Mas uma pessoa que não tem também pode. A pessoa que prega, irmão, ele tem que ter consciência de que, tanto que a gente até ora pelo pregador, de que é o Espírito de Deus quem vai usar as palavras dele para falar. A leitura protestante disso aqui, mas é o seguinte: lá nos dias de Noé, Jesus pregou, através de Noé. O profeta que falava pela boca de Noé era Jesus. Então, igual aqui, irmão, no Espírito, Jesus foi vivificado no Espírito, da mesma forma que lá no passado, em Espírito, Jesus usou Noé para pregar. Não era Noé. Paulo diz que foi 120 anos de pregação. Noé foi só um instrumento. A gente fala assim: Noé foi só o vaso. Esse mesmo Espírito do Jesus pré-encarnado, quando ele estava morto na carne, ele estava vivo. Jesus não morreu, o espírito humano sim, mas Jesus como espírito vivificante, o Logos eterno, esse não morreu. Mas duas naturas, não, Deus não morre. Jesus tem duas naturezas, corpo humano, corpo, alma, espírito humano. Deus não morre. Tem um texto aqui em Romanos que tem uma tradução errada, que Deus morreu. O pessoal diz: Deus morreu, Deus nunca morreu, Deus não morre, irmão. Deus não morre. Quem morreu foi o homem Jesus. Esse sim, entendeu? Então, irmão, vocês têm que voltar aqui, mas nós não defendemos que enquanto o corpo de Jesus estava na sepultura, ele em espírito andou lá entre os mortos. Até porque, irmãos, a Bíblia não tem nenhuma indicação de que morto faz nada, não. Morreu, vai ficar andando por onde? Tem um livro horrível, heresia, sem pé nem cabeça, do tal de Rebeca Brown, me parece, onde ela diz que foi lá ver as almas que estão esperando a ressurreição. Por que você está aqui, minha filha? Porque eu chamei minha mãe de galinha. Isso é mentira, irmão. Isso é mentira. Quando Jesus disse para Adão: você vai estar comigo no paraíso, você vai estar comigo. Você não vai estar com o diabo. O crente vai estar com Jesus. A seguinte comparação é a seguinte, irmão: você dormir ao lado de uma pessoa que você ama é um sono seguro? Você tem ideia do que é você dormir numa cela com 8 criminosos no presídio? Tem ideia? Você dorme? Você dormiria? Eu penso as irmãs aqui que nunca foram criminosas ser jogada em família na papuda, jogada numa cela com um traficante, assassina e tudo. Você dorme? Então, irmão, a Bíblia, nenhum ressuscitado, nem Jesus, nunca disse do que aconteceu entre a morte e a ressurreição. E na verdade quem morre, morre.
apaga. Morrer, aí tem essas coisas da ciência, que a pessoa, é a ciência, né? Querendo dizer, é verdade que tem vida. A pessoa saiu do corpo, aí foi andando, aí tinha um caminho de luz, morreu, apagou. Na ressurreição, acorda. Tanto, irmão, que não é como nós. Irmão, Adão está há 6.000 anos esperando para ressuscitar. Para nós, para ele não. Morreu. Vai cortar. Pronto, acabou. Né? Então, essa ideia de que uma pessoa morta, o espírito dela está cantando e batendo palma lá no céu, não tem ninguém batendo palma no céu não, mas está todo mundo fazendo o que? Aguardando a ressurreição. Agora, não está num lugar igual dentro de um presídio. Ela está dentro de casa com aquela pessoa que ela ama e em quem ela confia. Você dorme tranquilo. Primeiro médico, quando eu estou em casa, ela dorme, que chega às vezes, você está aí? Estou, então tá bom, eu dormi, né? Amém? Amém. Eu tenho que falar isso aqui, que horas são? Ixi, mas 10, deixa eu voltar aqui, irmão. Muito bem, a encarnação consiste em ter assumido a forma humana, as limitações e fraquezas da natureza humana. Tá, muito bem. Agora o sofrimento, irmão, de Jesus, né? Jesus sofreu, só, irmão, dele ter que se sujeitar à condição humana, tendo ele pleno poder, e se sujeitar a ser chamado de tudo quanto é nome. Isso é um beberrão, é um demoniado. A folha prende ele, que ele está fora de si, ele está doido, está demente, e daí por diante, né? A morte de Jesus foi uma morte de condenação dos pecados, debaixo da maldição da lei. Ele sofreu em nosso lugar. E o sepultamento também, né, irmão? Muito bem. Você voltará ao pó. Essa descida ao Hades. Então nós temos essa aqui. Agora o estado de exaltação dá para ver. Primeiro, a exaltação de Jesus é quando ele ressuscita. Primeiro, não está mais debaixo da maldição da lei. Jesus não está mais. Uma pergunta, irmão. E a natureza e o corpo humano de Jesus? O que aconteceu com ele? Depois ressuscitou e Jesus subiu para o céu. Você já se perguntou? Irmão, nunca mais ele deixou de ser Jesus. Ele continua sendo Deus e homem. A natureza humana, irmão, Jesus santificou a natureza humana e levou ela à união com Deus. É o que ele está prometendo para todo aquele que crê e ressuscitar na primeira ressurreição. Vamos ressuscitar com uma natureza diferente da que nós temos, totalmente diferente. Não é tornada Deus, mas é outra situação. Tanto que eu creio, eu falei, você não quer entrar nessa coisa. Timóteo diz que Deus que habita em luz inacessível, que ninguém viu e verá quando? Eu tenho que voltar nele sempre, né? Sempre, vai aqui, 1 Timóteo, não é? Sei lá, no 5, por aí. Aqui, Timóteo 6,16. O único que é imortal, que habita em luz inacessível, aqui ninguém viu, e quando é que vai poder ver? Quando? Nunca. Não queira ver Deus, você não aguenta. Agora, nós vamos ver Deus por quê? Porque Jesus tem forma humana no céu, não podemos ver. E Jesus diz: quem vê o Pai, quem me vê. Você vê Jesus, você vê o Pai. Por quê, irmão? Porque são três pessoas, mas igualzinho
igualzinha em natureza, em aparência, em tom de voz, em cor de olho, se é que Deus tem cor, igualzinho. Então que aí nós veremos, né? Nós veremos. Amém, irmão? Então, irmão, Jesus não abdicou da sua natureza humana depois, tanto que na exaltação, irmão, primeiro Jesus ressuscita, já não é um corpo mais que se corrompe, também já não é um corpo mais sujeito à limitação da matéria. Embora ele diga, Tomé, pega aqui, eu sou carne e osso, ele aparece dentro do cenáculo, onde está todo mundo escondido, com a luz apagada, caladinho, no meio do tá, Jesus aparece ali. Não é um corpo mais sujeito às leis da gravidade e etc. Depois, irmão, de 40 dias, lá no Monte das Oliveiras, Jesus é feito o quê? Ele sobe para o céu visivelmente em corpo humano. E o anjo diz, esse Jesus, interessante a palavra que os anjos usam, irmão. Vamos ver lá como é que os anjos falam isso aqui, ó. É em Atos? É em Atos, né? Acho que é em Atos, né? Aqui. Os anjos assim. Vocês o verão, ele voltará com a mão. Da mesma forma. E que forma foi que Jesus foi para o céu? Forma humana, visível. Jesus vai voltar da mesma forma. Jesus nunca abriu mais, irmão. Nisso Jesus santificou a natureza humana. E nossa natureza será santificada. Isso é que é também que eu digo, a exaltação que nós vamos ter de natureza adâmica depravada, caída, para a natureza de Deus, santa, maravilhosa e perfeita. Essa é que vai ser a nossa exaltação, né? Então, irmãos, aqui diz assim, ó, os estados, Jesus é coroado. E, deixa eu voltar aqui não diz aqui muito bem. Subiu ao céu. Hoje está à direita de Deus como intercessor, está exercendo o seu ofício, o quê? Jesus nós queremos estar à direita de Deus, ele está oferecendo o seu ofício sacerdotal, ele está à direita de Deus. Mas o que significa direita e esquerda? Deus não tem direita nem esquerda, não, irmão. Pergunta um lugar onde Deus não está, que Deus está de frente ou de costas. Acontece, irmãos, que dentro dessa simbologia bíblica, o Todo-Poderoso, ele tinha seu mão direita até hoje. Fulano é minha mão direita. É um costume que tinha. A minha mão esquerda sentava alguém, mas o principal em quem eu confio é minha mão direita. É um simbolismo. Todo poder e autoridade me foi dado no céu e na terra e debaixo da terra e onde existe coisa. Então, esse aqui, a direita Deus significa aquele a quem eu dei. Porque, irmão, Jesus tem como nós, agora Jesus como homem, Jesus como homem, adquiriu poder sobre os céus e a terra. Amém? Então vamos lá, terminando aqui, né? Aqui onde é que nós estamos, aqui está escrito muito bem. Aí diz aqui, irmão, por isso Deus o exaltou sobre, que irmão, exaltação. Um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, toda língua confesse. Então, quais são, irmãos, os estados da instauração? Ressurreição, ascensão ao céu, está sentado à direita de Deus, e a volta visível de Jesus, exaltado, glorificado, todo-poderoso, é o estado de exaltação. Aí está tudo aqui, né? Ressurreição, ascensão, a direita de Deus, e a volta física, e etc. Então, você quiser ver melhor, irmão, procura, eu tenho lá no Astronomia, procura na internet os estados de Cristo. Se você quiser continuar vendo isso aí, você vai achar muito material sobre cada um deles. Agora, a nossa revista colocou assim, né? Para ser sumo sacerdote, aí nós vimos aqui, aqui, ó, nossa lição 6. A cruz, para que Jesus morreu? Primeiro, a morte de Jesus foi voluntária. Segundo, foi vicária, foi em nosso lugar. Terceiro, foi expiatória. Expiatória é que tem capacidade de lavar. Expiar é lavar, tirar toda a sujeira do pecado, né? Muito bem. Os efeitos da morte de Jesus. Primeiro, promoveu propiciação, ou seja, cobrir. Deus não enxerga. Engraçado isso, né, irmão? Eu enxergo seus defeitos, você enxerga os meus.
Mas Deus, quando olha para a gente, Ele põe um óculos chamado Jesus. Deus não vê em Cristo. É uma coisa que em Cristo nós somos perfeitos, e dizer que a gente humanamente é perfeito é outra coisa. Só que nós temos imperfeições humanas que não são pecado. Às vezes é falta de vigilância, é falta de consagração, de transformação de personalidade, mas que não é imperfeição pecaminosa, né? Muito bem. Agora, o segundo, promover a redenção. Redenção, irmão, era o preço pago por um pecado à venda do mercado de escravo. Eu acho isso aqui muito importante. A palavra é a mesma. Significa o seguinte, irmão: Jesus me achou um escravo de mercado, na praça sendo vendido igual galinha, porque escravo é vendido igual galinha, porco. Quanto é que você quer nessa mulher? Ela vale 30, eu dou 10. Botava a levar. Porque existe uma tendência de assim, que Jesus me achou porque eu era bom, Ele olhou para mim, Ele viu alguma coisa, e disse: esse aí eu quero para mim. Ele viu um escravo sujo, fedorento, amarrado, vendido. Qual é o preço? Ah, mas não tem preço. Você sabe, irmão, o valor de uma alma só tinha um valor que Jesus podia pagar: o seu sangue inocente. E Jesus pagou esse preço. Então nós somos redimidos. Aí o profeta diz: olha para a rocha de onde você foi cortado. Nunca esqueça onde foi que Jesus te achou. Jesus pega a gente, tira do monturo, faz assentar entre os príncipes da terra, e a gente começa a achar que a gente é alguma coisa, porque Jesus me botou nessa cadeira. Olha que eles dão uma rasteira. Nunca esqueça, foi lá que Ele achou. E por fim, irmão, reconciliados com Deus. Eu vou fazer uma ilustração aqui que eu achei interessante. Baseado nessa questão cadê a Bíblia? Apaguei ela. Como é que fala, irmão? Né, Gálatas 5, olha, irmão, Gálatas 5, diz assim: aqui, não herdarão o reino de Deus. Muito bem. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Deus quer obrigar todo mundo a servir Ele. Não. A lei magnífica que está sendo aplicada é o seguinte: é uma lei americana, é uma lei lá dos Estados Unidos. Está interferindo na soberania do Brasil e sancionando. Não está interferindo. Faça o que quiser aqui. Agora é o seguinte: Estados Unidos, se alguém quiser se relacionar com o Estado americano, tem que respeitar a lei. E essa lei diz: está vendo o tanto de visto, não, esse tanto de cancelamento, aqui nos Estados Unidos eu não te recebo. Tirou visto de Flávio Dino, de Barroso, de Toffoli, tirou visto. Aqui no meu país você não entra. Você pode viver lá do jeito que quiser, mas aqui no meu país você não entra. Então, Deus diz assim, presta atenção: no meu reino não entra. Pode viver, você não é obrigado a vir para o meu reino, não. Pode viver lá, Deus quiser. Agora, então, irmãos, inclusive explicando para vocês a martiologia, o que é pecado? Pecado é uma coisa que é gerado do pai, da mãe, do ventre. Não, irmão, pecado é uma sanção. Deus decretou morte. Agora, então veja bem, você quer viver desse jeito? Viva! Agora, você quer relacionar com o reino de Deus? Eu posso tirar a sanção. O que você tem que fazer? Arrependa. É possível, irmão, nunca é possível, mas é possível anular uma máquina. É possível. Agora eu vou virar bonzinho, não é virar bonzinho. Então presta atenção nisso aqui, irmão, porque as pessoas dizem que a igreja é contra, aí diz aqui a embriaguez, aqui, né, irmão? Ó, irmão, orgia, imoralidade sexual, roupa indecente,
A igreja não é contra nada disso, não. O problema é o seguinte: você quer relacionar com o reino de Deus? Se você não quiser, problema seu. Quando você quer relacionar com o reino de Deus, o que Jesus disse para Nicodemo? Se alguém quiser entrar no reino de Deus, tem que fazer o quê? Tem que nascer de novo. Você quer nascer de novo? Como é que faz para nascer dele? Primeira coisa, você quer receber Jesus como seu Salvador? Eu quero. Então começa o processo aí, anula a sanção de morte sobre a humanidade na vida dele. Na sua vida, irmão, a humanidade está debaixo de sanção, condenação eterna, morte física e morte eterna. Ah, Senhor, mas eu quero entrar nos Estados Unidos. Como é que faz para cancelar essa anulação do meu visto? É bom ter visto, não é, Cleicimar? Vem entrar nos Estados Unidos, beleza. Pessoas, você nunca mais pode vir aqui ver seu filho? Meu Deus, o que eu faço? Arrependa-se. Creia no Evangelho, o Espírito Santo vai te regenerar, você vai ser uma nova criatura. Lá no livro de imigração vai constar o seu nome, esse aí pode entrar. Eu achei uma comparação muito interessante, irmão. É Deus odeia, Deus não quer, não, irmão. Você pode ver do jeito que você quiser, igual aqui os ministros podem ver do jeito que quiser. O Banco do Brasil pode dizer, só que, se quiser relacionar lá, tem que seguir as regras aqui. É onde estão fazendo uma regra aí para anular a lei magnista. Pode anular o jeito que for. Se o Banco do Brasil pagar o salário do Alexandre, ele é cortado do sistema americano. Você quer? O banco vai querer isso? Vou fazer uma comparação que eu achei interessante essa aqui, viu? É isso. Qual é a nossa situação? A humanidade inteira, não, pecado não é uma coisa genética. É uma sanção. A humanidade inteira eu condeno a morte. Não tem nada, sanção é tirar. Tiro todos os pecados destituídos por quê? Eu retiro a minha glória totalmente. Estão todos fora da minha glória. De hoje em diante eu decreto que todo ser humano, Adão e que nascer, está longe da minha glória. Mas se alguém quiser mudar de condição, arrependa, eu cancelo sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Aleluia? Muito bem. Não herdarão o reino de Deus. Aí eu disse, o problema, irmão, é que não é o reino da igreja, é o reino de Deus. Eu disse, amigo, se você vai falar com Deus, é porque a igreja não. Se fosse a igreja, ela decretava, tá? É igual o ministro aqui vai dizer, eu decreto que lei magnífica não vale no Brasil. Adianta ele falar isso? A igreja decreta que nenhum homem está condenado a partir de Adão. Pode decretar, resolve alguma coisa? Não. Então, o reino é de Deus. Entenda isso, o reino é de Deus. Se você quer relacionar com Deus e o seu reino, você não pode ter imoralidade sexual, impureza, que aqui é porneia, toda forma de conduta, de coisa pornográfica, libertinagem. Libertinagem é hoje o poliamor, casa 4, 5, 6, tudo de uma vez. Tem um tal de swing, troca casa. Irmão, eu vou contar um caso para vocês. Eu fui pastor de uma igreja, eu já pastorei muito, você não sabe nunca qual foi, né? Que tinha irmão da igreja que fazia troca de casal, para apimentar a relação, troca de casal, crente trocando casal. Agora vai cá de noite, chegar nós troca a chave, entendeu? Idolatria, feitiçaria, que a palavra original é farmácia, droga, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoização, facção, inveja, embriaguez. Mas embriaguez envolve toda forma de droga. O cara, seja do que for que ele embriagou, ele pede. Qual é a questão da embriaguez? É que o cara não fica sóbrio. Quando Paulo diz, não se embriague com vinho, seja sóbrio. O que uma pessoa sóbria está sabendo o que está fazendo? A pessoa embriagada, orgia é o que, irmão? Bom, o Novo Testamento começou em Roma, no Império Romano havia orgia. Orgia é ficar igual carnaval, 4, 5,
dias, só embriagando, comendo, prostituindo. Inclusive eles tinham um vomitório. Comer não para alimentar, irmão, comer por lá assim, vai comia e lá tinha uma peninha de eu vou para comer mais, né? Tudo que pareça com essas perversidades, quantos estão dizendo, Deus não aceita, Deus vai cortar o vício. Vai cortar o seu vício do meu reino, você não vai não. Ainda vou te botar uma magnífica, vou tirar toda a minha glória, vou tirar tudo de você. Você vai virar um pó da terra. Eu achei interessante essa comparação, mas assim, porque explica o que é o pecado. O pecado não é uma coisa genética, é uma sanção. Aí vem a pergunta interessante a partir daqui: Jesus nasceu sancionado ou Jesus nasceu sem ser sancionado? Questão da natureza humana de Jesus, tinha pecado ou não tinha pecado? Mas o pecado não é genético. Então, assim, Jesus herdeu o pecado porque ele tinha o DNA de Maria, foi gerado. Irmão, o pecado não está no DNA, está na sanção. Condeno, retiro a minha glória, declaro que não tem minha glória, é um miserável, é um pó da terra. Aí a pergunta, sobre Jesus nasceu com vista ou sem vista para o reino do céu? Não é questão de natureza assim, irmão, é se ele era ou não. Ele poderia cair e se tornar. Jesus podia perder o visto. Eu acho que Jesus veio sem visto, sem visto cancelado. Jesus veio para o mundo com o visto funcionando. Agora ele podia perder. Ele não perdeu. Como homem ele não perdeu. Ele continuou com acesso ao reino do céu. Até porque ele estava lá, como é que ele podia ser cortado entrando? Se ele era o dono do reino, né? Ele veio para fora. São comparações que a gente faz. Amém? Glória a Deus. Gravou, eu vou ver como é que sai depois essas coisas. A gente vai continuar domingo que vem. Deixa eu ver aqui onde é que nós vamos, a nossa lição, fechei tudo não. A nossa próxima lição deve ser o quê? Vou para aqui, você leia aí, irmão, quem tem aí. A próxima lição nossa vai ser amar, exatamente, todos pecaram, diz aqui a nossa declaração de fé, irmão. Cremos que todos pecaram em Adão. Mas foi só em Adão? Não, irmão. Quando a gente pratica pecado, é só um sintoma da doença. O fato de você mentir, etc, é só o indício que você está doente. Você está com a doença do pecado. Então, o problema não adianta você tirar o sintoma, não é, Arthur? Esse pessoal, quando fazia tratamento de tuberculose, foi um tratamento longo, assim que ele parava de escarrar sangue, ele parava de tomar, estou sarado. Estava? Não. Então, irmão, tem que tratar a raiz, que é o pecado, né? Todos pecaram, o arrependimento é ordenado e necessário para o perdão. Como é que fica isso, irmão? Todos são sancionados, mas tem um jeito de resolver esse problema com Deus, que é o arrependimento. Aleluia? Vamos ver essa questão de como é que todos... Porque tem gente que diz, eu não concordo, eu não sou nem parente de Adão. Como é que eu estou condenado em Adão? Tem jeito, arrepende que o problema resolve, né? Aleluia? Glória a Deus, vamos lá. Não sei como é que está essa câmera aqui, mas nós vamos terminar orando, aleluia? Glória a Deus. Oramos? O Antônio orou no começo, ele passa a fechadura aí no final da escola. Eu vou ver se essa semana eu tenho tempo para mexer na Dell, eles entrarem aqui e resolverem. É alguma coisa aqui de configuração, certeza que é alguma coisa. Ou eu botei essa cama debaixo de segurança para ninguém acessar, e nem eu estou acessando, mas vamos ver o que é, né? Amém? Por favor, Antônio. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.